Bom dia, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, é nosso, o meu e de vocês. Eu vou falar um pouquinho do Catecismo de São Pio X. Que nós estamos na quaresma, então a gente precisa estar reforçando a religião. Eu vou ler. Tava na bina aqui já o que eu ia ler. Mas agora sumiu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu vou falar, gente, dos sacramentos. Dos sacramentos em geral. Natureza do sacramento. De que se trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata-se dos tratamentos, dos sacramentos. Que se entende por palavra sacramento? Palavra sacramento entende-se um sinal sensível, eficaz de graça, instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. Por que chamais os sacramentos sinais sensíveis e eficazes de graça? Chama os sacramentos sensíveis e eficazes de graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Explicai com exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes de graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras, eu te batizo, isto é, eu te lavo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível de que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Quantos e quais são os sacramentos? São 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e progresso. Quantas coisas se referem para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento requerem-se a matéria-prima, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a igreja. O que é a matéria dos sacramentos? É a coisa mais sensível que se emprega para os fazer, como por exemplo, a água natural do batismo, ou o óleo, ou o bálsamo na confirmação. Qual é a forma do sacramento? São as palavras que se proferem para os fazer. Quem é o ministro do sacramento? É a pessoa que faz ou confere o sacramento, os ministros. De que efeito principal do sacramento é a graça? Afinal de contas, o que é a graça? A graça é um dom maior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum de nossa parte, mas pelos méritos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Como se divide a graça? A graça se divide em graça santificante, que se chama também habitual, e graça habitual. O que é graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Quantas espécies de graça santificante há? Há 2 espécies de graça santificante, graça primeira e graça segunda. O que é graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. O que é graça segunda? É o aumento da graça primeira. O que é graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina
a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que praticamos o bem e evitemos o mal. Podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Ontem, meus irmãos, eu li sobre o sacramento. Agora, hoje eu vou ler sobre o sacramento de penitência. A penitência, chamada também confissão, é um sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Por que se dá a esse sacramento o nome de penitência? Porque a penitência, obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote lhe impõe. Agora, eu vou falar do propósito. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar de todos os meios necessários para o evitar. Que condições deve ter esta resolução para ser bem um bom propósito? Para um bom propósito essa resolução deve ter principalmente 3 condições. Deve ser absoluta, universal e eficaz. O que quer dizer o propósito deve ser absoluto? Deve ser absoluto, sem ser condição alguma de tempo, de lugar ou de pessoa. O que quer dizer o bom propósito deve ser universal? Ele deve ser universal, que quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já temos cometido no passado, como os que poderíamos cometer ainda. O que quer dizer o bom propósito deve ser eficaz? O bom propósito deve ser eficaz, que quer dizer é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas antes de cometer um pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de destruir os maus hábitos e desfazer a todas as obrigações ilícitas contraídas em consequência de nosso pecado. O que se entende por mau hábito? Mau hábito entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nós acostumamos. Nós acostumamos a pecar à toa. Conta uma mentira para nós, a gente devia sair fora. Ou tem jeito de contar a mentira falando a verdade. Tem jeito a pessoa, às vezes pensa que você está mentindo, mas você não está mentindo, você está falando a verdade para ele. Você tem que saber explicar. Se você souber explicar, a pessoa vai entender. Não adianta você continuar mentindo, que você vai se afundando cada vez mais no pecado. Você pensa que está saindo do pecado e está entrando cada vez mais. O que se entende por ocasiões perigosas de pecar? Perigosas de pecar entende-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas ou de coisas pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade nos induz a cometer o pecado. É isso que eu falei. A pessoa às vezes chega na sua casa, conta alguma coisa, você já vai aumentando o assunto. Deve parar por aí, devemos parar por aí. Só que somos pecadores. Por isso que todo dia eu peço a Deus, Senhor, me ajude com essa minha língua. Tenha misericórdia de mim. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões de pecado? Claro que somos, nós somos sim. Somos gravemente obrigados a evitar ocasiões perigosas, que de ordinário nos levam a cometer pecado mortal, e que se chamam ocasiões próximas do pecado. Que se deve fazer para não que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado? Quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, diga-o ao menos ao confessor e siga os conselhos dele,
conta pelo menos para o padre. Se você tem um pecado, que é aquele pecado, que tem um pecado e tem aquele pecado todos são pecados. Mas tem aquele pecado que a gente não pode contar, acho que nem para o padre. Se é pecado, nem para o padre, mas para ele a gente pode contar sim. Porque ele vai te dizer com certeza o que você deve fazer. Que considerações nos auxiliam a fazer o propósito? Para fazermos o propósito, auxiliam-nos as mesmas considerações que servem para excitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar a sua infinita bondade. Dos pecados, da acusação dos pecados ao confessor. Depois de termos disposto bem a confissão com o exame, com a dor e com o propósito, que é a vez de fazer, depois de me ter disposto bem com o exame, com a dor e com o propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados, para receber a absolvição. De que pecados somos obrigados a confessar-nos? Somos obrigados a confessar-nos todos os nossos pecados mortais. É bom, porém, confessar também os veniais. Quais são as qualidades que devem ter a acusação dos pecados ou confissão? As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Deve ser humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. Então você tem que pensar muito bem antes de você ir confessar, porque você tem que ir com humildade, você tem que falar a verdade, você tem que ser sincera, você tem que ser prudente e, além de tudo, breve. O que querem dizer as palavras? A acusação deve ser humilde. Quer dizer que o penitente deve acusar-se diante de seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavra, mas com consentimento de um réu que reconhece a culpa e comparece diante do juiz. O que quer dizer a acusação deve ser íntegra? Deve ser íntegra quer dizer que se deve confessar com a sua circunstância e no seu número, de todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita, dos quais se tem consciência. Quais as circunstâncias que deve dizer para que a acusação seja íntegra? Para que a acusação seja íntegra, deve acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie de pecado? Que mudam a espécie de pecado são, primeiro, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venal se torna mortal. Segunda, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Dai-me um exemplo de uma circunstância que força-nos tornar mortal um pecado mortal em venal? Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo? Contar uma mentira para o próximo e saber que você está contando a mentira e que aquela mentira pode levar o próximo até a matar uma outra pessoa. Ela é um pecado mortal. Deveria manifestar-se essa circunstância que muda a mentira de oficiosa em gravemente nociva. Ela vira uma mentira mais grave ainda. Porque você está obrigando a pessoa, você está contando uma mentira pecaminosa, terrível. Dai-me agora exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar-se essa circunstância que acrescenta ao furto a malícia do sacrilégio. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar circunstância que acredita no furto a malícia do sacrilégio. Mas roubar uma coisa sagrada é demais.
Contar uma mentira já é um pecado, imagina roubar uma coisa sagrada. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessar? Sim. Se não tiver a certeza de ter um pecado, que todo mundo é pecador, não é obrigado a confessá-lo. Se porém o quiser fizer, deverá constatar que não tem certeza de o ter cometido. Se você não fez pecado nenhum, apesar que eu acho que todo mundo tem, só de falar que não tem pecado, você já está cometendo. Quem não se lembra exatamente do número de seus pecados, o que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número de seus pecados, deve-se acusar o maior número aproximado. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma consciência necessária, circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal, uma consciência necessária, uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que não tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. Se ele estiver falando a verdade, logicamente que ele não está em pecado, porque ele esqueceu de contar. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Eu acho que a gente deve voltar sim. Nós somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na próxima confissão que de novo nos confessar. Quem por vergonha ou por outro motivo culpado, cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, este que comete. Que por vergonha ou por qualquer motivo culpável, seja voluntariamente algum pecado mortal na confissão, este profana o sacramento e por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Tem que contar para o padre. O padre não pode fazer nada. Ele ou vai te absolver ou vai te falar que você tem que pagar pelos pecados. Quem por vergonha ou qualquer motivo culpado, voluntariamente, um pecado mortal na confissão, está profanando e por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Quem ocultou voluntariamente com pecado mortal na confissão, este, como há de conciliar a própria consciência, culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve se expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões ocultou e repetir todas as confissões, desde a última, bem feita. Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão? Quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão deve considerar que não teve vergonha de pecar na presença de Deus, que vê tudo, que é melhor manifestar os próximos pecados ao confessar em segredo do que viver inquieto no pecado e ter uma morte infeliz e ser, por isso, envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental, sob pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. O padre, quando você conta para ele um pecado, ele é obrigado a guardar um sigilo. Se ele contar, ele está cometendo um pecado gravíssimo e ele vai sofrer as ameaças temporais e depois eternas. O que deve ser uma acusação? Deve ser sincera? Deve ser sincera significa que é necessário declarar pecados como são eles, sem os desculpar, sem os diminuir e sem os aumentar. O que significam essas palavras? A confissão deve ser prudente. Significa que, ao confessar pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos, que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. Não devemos contar pecado dos outros, só os nossos. O que significa essas palavras? A confissão deve ser em breve. A confissão deve ser breve, significa que não devemos ir falar de coisas inúteis ao confessor. Só devemos falar aquilo que realmente a gente sente que pecou. Não tem que contar da vida nossa para o padre, nada. Na vida que você conta para ele é os pecados, esse você pode contar. Nem que você demore, você está aí confessando, ele está ali para te ouvir.
e te absolve se ele achar que deve também. Mas o dever do confessor a outro homem e os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo são muito vergonhosos. Ainda que confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino e de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. Eu vou parar, meus irmãos, por aqui. Depois eu vou continuar outra hora, porque está falando o modo de se confessar. E eu estou aproveitando a ler. Eu já li uma parte dessa daqui uma vez. Tem aí nos outros vídeos. Mas eu só li porque nós estamos na quaresma e a gente precisa confessar. Pelo menos pela Páscoa do Senhor. A gente tem que confessar sempre. Sempre que você cometeu um pecado, procurar se reconciliar com o Padre. Contar para ele te absolver. Ou condenar, né? Mas quem pode condenar é só Deus. Aí, mas a gente vai lá e confessa com ele, esperando que ele te absolva. Porque mesmo ele te absolvendo, a gente sabe que na hora que a gente morre, a gente vai prestar conta com Deus. Por tudo. Mesmo eu sendo absolvida, eu ainda tenho que conversar com Deus. Aí cabe a ele me absolver ou não. Então eu vou voltar depois, outro dia, para falar. Ainda antes de terminar a Semana Santa. Porque ainda está tendo confissão. Tem confissão até uma semana antes. Que já é a próxima. Tem a próxima inteira ainda. Eu quero avisar para vocês que eu tô indo para Aparecida do Norte hoje, à noite. Se Deus quiser. De lá, eu vou fazer vídeo para vocês. Mostrar a cidade, mostrar a basílica, mostrar a igreja velha, mostrar a feirinha, mostrar eu lá, mostrar o que eu tô fazendo por lá. Eu quero compartilhar com vocês. Amém? Boa tarde, fiquem todos com Deus. Eu volto ainda hoje.